Capítulo 12. Mantendo o respeito pela criança. O terapeuta mantém um profundo respeito pela capacidade da criança de solucionar seus próprios problemas, se uma oportunidade lhe for dada. A responsabilidade de fazer escolhas ou de estabelecer mudanças pertence à criança. Uma mudança no comportamento, para ter um certo valor permanente, deve vir do interior do indivíduo, como resultado de um insight que ele adquiriu. Quando o terapeuta coloca nas mãos da criança a responsabilidade de mudar ou não mudar, é nela que está centralizando a terapia. Mudança em seu comportamento não quer então dizer conformismo de algum tipo de pressão, pois o conformismo a certos padrões estabelecidos não é um sinal de ajustamento. O terapeuta tenta fazer com que a criança compreenda que é responsável por si mesma. Não se aplica pressão alguma para levá-la a isso. É uma parte da estrutura terapêutica. Começa com coisas pequenas, coisas materiais, na sala de brinquedos. E o seu campo de ação vai aumentando através do relacionamento. É dada à criança uma possibilidade de conquistar seu equilíbrio. Ela adquire autoconfiança e autorrespeito. Constrói sua autoestima. Essa hora é toda sua. Estar por sua própria conta. Quer brincar? E em caso afirmativo, com o quê? Ela é quem faz a escolha. E seja lá o que escolher, o terapeuta estará de acordo. Quer simplesmente ficar sentada ali? Para o terapeuta, não fará a mínima diferença. Ele permanece amistoso, relaxado e interessado. Não a segura, ele a compreende. A criança pode perceber isso pelas observações que ele faz. Parece saber exatamente o que a criança está sentindo, o que faz com que esta o procure. Ela pode escolher o brinquedo com o qual vai brincar. O terapeuta nunca faz objeções às coisas em que ela pega. Bill, por exemplo, pega a boneca mãe, revira de cabeça para baixo, tira suas roupas. Ninguém diz nada. Não se faz objeções. Apenas a observação. Você quer tirar a roupa dela. Não é uma observação muito profunda, mas está de acordo com o que ele faz. Bill, vou bater nela! Pega num cubo enorme e o faz. Terapeuta, você está com vontade de bater nela? Bill, agora eu vou enterrar ela na areia, ela vai sufocar. Terapeuta, você vai sufocá-la na areia agora. Bill, ninguém vai ver ela de novo. Enterra na areia. Terapeuta, pronto, você está livre dela. Ninguém a verá de novo. Bill vai até a estante, pega na mamadeira e leva à boca, olhando para a terapeuta para ver como ela vai encarar isso. Terapeuta, você quer tomar a mamadeira. Ele chupa o bico com mais força. Bill, eu sou um bebê. Fala com voz de bebê. Terapeuta, agora você é um bebê. Bill, que bom. Fala errado como um bebê. Terapeuta, às vezes é bom ser um bebê. Bill deita-se no chão, balbuciando e tomando a mamadeira. Que importância tem os seus 8 anos? Agora ele é um bebê. A terapeuta não dá mostras de se aborrecer com seu brinquedo de bebezinho.
Durante 20 minutos, ele se faz de bebê, pois sabe que a terapeuta o acompanhará durante todo o tempo que lhe aprouver brincar assim. Vive a experiência relaxado, seguro em seu relacionamento. Não há diferença se ele é um bebê chorão ou um jovem selvagem sedento de sangue. Aceitam-no inteiramente. Depois que satisfaz seu desejo de mamar e de ser um bebê, ele tira o pico da mamadeira e bebe o resto da água. Bill: está vendo? Estou bebendo cerveja agora, feito papai. Terapeuta: agora você já não é mais bebê. Você cresceu. Isso também é interpretação. Bill: pois é. Deixou de lado a mamadeira. Ele fez sua escolha. É mais divertido ser um adulto do que um bebê. Bill empurra um revólver e prepara os soldadinhos para a batalha. Começam suas agressões. Mata um, depois o outro. Divisões inteiras são ceifadas. Ele urra como um assassino sanguinário. A terapeuta continua a refletir seus sentimentos. Bill gritando: seus filhos da mãe! Por que não fazem o que eu digo? Vou matar vocês! Vou matar vocês todos! E ele o faz. Terapeuta: não fizeram o que você mandou e você os matou. Bill: esse tanque vai esmagar a única cabana que ficou. Mas olha, esse cara aí vai dar o fora. Esse sou eu. Eu vou dar o fora daqui. Terapeuta: o tanque arrebenta a cabana, mas você se livra. Nada acontece com você. Bill: ele dá o fora. Puxa, ele está morrendo de medo. Olha como ele treme. Acha que vão matá-lo. Terapeuta: ele está com medo. Bill: aí o inimigo vem atrás dele, quase dá cabo dele, mas aí ele dá uma reviravolta e dá no pé. Terapeuta: quase que o pegaram, mas ele ainda teve tempo de se safar. Bill gritando. Ele grita: mamãe! Terapeuta: ele chama a mãe porque está com medo. Bill: e quando ela aparece, ele a mata. Terapeuta: ele mata a mãe quando ela aparece. Bill: é. Ela não queria fazer o que ele disse a ela. Terapeuta: ele a matou porque não fazia o que ele queria. Bill: é. Mas depois ele leva ela para o hospital e ela fica boa de novo. Terapeuta: ele a faz ficar boa de novo. Bill: aí foram para o cinema e vimos O Pirata Vermelho Ataca Outra Vez. Você já viu O Pirata Vermelho Ataca Outra Vez? Terapeuta: ele a matou porque não fazia o que ele queria, que a batalha acabou. Bill: você já viu esse filme? Terapeuta: não. Bill: puxa, é bacana. Há um menino no meu quarto que tem um cinturão de pirata vermelho. Legal. Terapeuta: você gosta dos filmes e dos cinturões do Pirata Vermelho. Bill: você ouve os programas do Pirata Vermelho no rádio? Terapeuta: infelizmente não. Bill: é bacana. Basta mandar 10 caixas de cereal Rankin Kruski e 10 centavos para ganhar um cinturão daqueles. Vou mandar assim que puder. Terapeuta: você também quer ganhar um cinturão? Bill: é. O cinturão desse menino é marrom e tem umas pedrinhas brilhantes em volta. É assim, quer ver? Senta-se e desenha uma cópia do cinturão com os lápis de cor. A terapeuta acompanha Bill quando ele muda de bebê para adulto e daí para a típica criança de 8 anos. É ele quem escolhe. A mudança se produz dentro dele mesmo.
A terapeuta acredita no fato de que a criança pode ajudar-se a si mesma. Ela a respeita. Toda criança que vem à sala de terapia defronta-se com esse desafio: agir por sua própria conta. E quanto à criança dependente? A criança tímida? A que nunca faz uma escolha importante para si mesma? Será ela esmagada por essa experiência? Será coisa demais para ela? Temporariamente, ela precisará de um apoio. Jerry foi a criança mais tímida e desajustada que jamais deu entrada numa sala de ludoterapia. Tinha 4 anos, era mentalmente retardado e seu crescimento físico estava atrasado. Não falava, sua coordenação motora era muito pobre e não parecia possuir a menor autodireção. Trouxeram-no à sala de terapia por causa dos seus medos irracionais por seus problemas de alimentação e porque sua mãe achava que, em resultado dessa experiência, ele aprenderia a falar. Quando a terapeuta viu Jerry pela primeira vez, deparou com um sujeitinho chorão, inseguro e assustado, que não percebia nada do que se passava à sua volta. Balbuciava e andava em círculos quando a terapeuta tomou-o pela mão e levou-o para a sala. A mãe de Jerry combinara conversar com outra psicóloga que a ajudaria com seus problemas. A terapeuta levou Jerry para a sala cheia de apreensão. Que é que uma criaturinha daquelas poderia fazer na sala de terapia? Esse caso ilustra o poder do indivíduo para amadurecer, se lhe for dada uma oportunidade. Primeiro contato. Jerry olhou para os brinquedos à sua volta na sala. Depois começou a pegar nos brinquedos, dar-lhes uma olhada e deixá-los cair no chão de novo. Grunhiu, murmurou, mas nada disse de inteligível. Pegou no caminhão do exército, deu um sorrisinho e jogou no chão. Levantou a caixa com a família de bonecas, pegou-as uma por uma e foi jogando-as no chão. Depois foi até a caixa de cubos e repetiu sua atividade jogando-os a esmo, sem nem olhar para que lado caíam. Durante essa brincadeira, grunhia e murmurava baixinho. Seus movimentos eram nervosos, apressados, descoordenados. As coisas caíam-lhe das mãos e ele não fazia qualquer esforço para segurá-las. Depois pegou no martelo e começou a dar marteladas na mesa, mas não conseguia controlá-lo. Depois de um período de marteladas, pegou os talheres de brinquedo e atirou-se através da sala. Por fim, todos os objetos existentes na sala tinham sido jogados no chão. Jerry pegou no trenzinho e começou a empurrá-lo pela sala. Durante essa brincadeira, toda vez que ele ria, a terapeuta dizia: Jerry gosta de fazer isso. Ou Jerry acha isso engraçado. Ocasionalmente, ele agarrava um caminhãozinho de brinquedo com uma boneca e grunhia para a terapeuta. Ela dizia o nome do objeto que ele estava segurando. Jerry parecia encontrar grande satisfação nisso. Começou a centralizar sua atenção nesse tipo de atividade. Pegava no brinquedo, estendia-o para a terapeuta. Esta dizia-lhe o seu nome, depois do que ele o deixava cair de volta no chão para ir pegar uma outra coisa. Depois de um momento, começou a preferir o caminhão por mais tempo. A terapeuta continuou a repetir o nome dos brinquedos, especialmente caminhão, que ele segurava com mais frequência.
Até que enfim Jerry disse caminhão ao segurá-lo. A maior parte do tempo mantinha os olhos fechados e tateava por entre os brinquedos, em vez de tentar realmente brincar com eles. Finalmente, voltou ao trenzinho e começou a empurrá-lo. A terapeuta disse, acompanhando a sua atividade: Jerry está empurrando o trenzinho. Jerry está dando um tiro com o revólver. Jerry está batendo os caminhões um no outro. Aí ele começou a berrar. Batia os caminhões um no outro, cada vez com mais força, berrando alguma coisa que soava como caminhão quebrou. Nisso, um carro de bombeiros passou pelo edifício. Largando imediatamente o que estava fazendo, Jerry correu para a terapeuta, choramingando, e tomou-lhe a mão. Jerry está com medo do barulho, disse a terapeuta. Ele repentinamente sorriu. Foi até a casa de bonecas, pegou toda a mobília e despejou-a no chão. Tirou o telefone do gancho, levou-o ao ouvido, jogou-o no chão. Foi até a janela, tentou olhar para fora. Depois voltou a pegar o caminhão. O carro de bombeiros voltou com todo o seu barulho e de novo ele reagiu como fizera antes. Novamente, a terapeuta lhe disse: Jerry está com medo do barulho. Então Jerry segurou a mão da terapeuta e tentou transmitir-lhe alguma mensagem. Disse-lhe enfaticamente: Faz! Faz! Você quer que eu faça alguma coisa? Disse-lhe a terapeuta. Jerry puxou-a com mais força e repetiu: Faz! Parecia compreender o que a terapeuta lhe dizia. Finalmente, quando a terapeuta se levantou, ele a levou até a caixa de brinquedos que estava no chão e, pegando sua mão, colocou-a na caixa de brinquedos. E então punha um brinquedo na mão dela para depois dirigi-la até sua própria mão. Finalmente, a terapeuta compreendeu que Jerry queria que ela lhe entregasse os brinquedos. A terapeuta o fez, dando-lhe de cada vez um brinquedo que ele prontamente jogava no chão. Ele ainda se agarrou à mão da terapeuta, como se quisesse que ela fizesse alguma coisa. Ela começou a dizer o nome dos brinquedos à medida que os estendia a Jerry, e era isso realmente o que ele queria. Começou a sorrir, depois a tagarelar, rir e gritar. Ocasionalmente berrava: Caminhão! Depois ajoelhou-se no chão, coberto de brinquedos espalhados, e empurrou-os pela sala, rindo e gritando. No fim do horário, Jerry não quis sair da sala de terapia. Começou a choramingar e a berrar: Não! Mas quando a terapeuta saiu da sala, ele a acompanhou. Segundo contato, 2 dias depois. Jerry apareceu mais tímido durante essa sessão do que durante a primeira. De cada vez que um bonde passava pela rua, ele choramingava e dava demonstrações de medo. Quando o horário acabou, a sua mãe contou que ao vir para a clínica, ele andara de bonde pela primeira vez e tivera tanto medo que ela pensara que seria obrigada a descer. Contudo, ela insistira, e embora ele chorasse e gritasse durante todo o trajeto para a clínica, ficaram no bonde. Durante toda a hora de terapia, Jerry continuou a se libertar de seus medos. Pegou nos bichinhos de madeira e nas bonecas e atirou-os longe. Acidentalmente, um deles ficou de pé ao cair. Jerry olhou para ele e riu. A terapeuta lhe disse: Jerry gosta de colocar o bichinho de pé. Depois de levantá-los, derrubava-os de novo. Brincou com as bonecas e os bichinhos dessa maneira
durante uns 10 minutos. Depois voltou à sua velha brincadeira de jogar tudo pelo chão. Gastou a maior parte do tempo fazendo isso. Depois pegou o trapo de limpar pincéis, enfiou na vasilha de água para pintura de dedo e passou uns 5 minutos espremendo a água no chão. Cada vez que um bonde passava, ele choramingava e gritava. E de cada vez a terapeuta dizia: Jerry está com medo do barulho. No fim da hora, quando o bonde passou, ele foi até a janela, mas não chorou. Só tentou olhar para fora. Bonde, disse-lhe a terapeuta. E ele repetiu: onde? Onde? Terceiro contato. Daqui por diante, os contatos foram com intervalos de uma semana. Uma caixa de areia tinha sido adicionada ao equipamento da sala, desde a última visita de Jerry. Ele foi direto até lá. A terapeuta ajudou a subir nela. Ele atirou longe punhados de areia por 3 minutos. Depois tentou sair da caixa. Choramingou, pedindo que a terapeuta o levantasse. Esta disse: Jerry quer sair da caixa de areia. Ele tentou fazê-lo sozinho e ela deu-lhe o mínimo possível de assistência. Foi até a caixa de brinquedos e começou a tirá-los de lá. Olhava para a terapeuta e grunhia. Ela sorriu para ele e lhe disse: Jerry quer tirar os brinquedos da caixa. Ele deu as costas à terapeuta e olhou para dentro da caixa. Tirou dali o caminhão, estendeu para a terapeuta e disse: Caminhão. Depois fez a mesma coisa com uma vaquinha de madeira. Parecia estar querendo que ela lhe dissesse o nome. Voltavam à rotina. Então ele escolheu deliberadamente a vaca, o caminhão e o boneco e estendeu-os um a um para a terapeuta, que lhes dava nomes. Ele então repetiu: caminhão, vaca, menino. Depois ele atravessou a sala com eles e foi até a caixa de areia. Entrou nela sozinho. Ficou jogando areia fora durante uns 5 minutos. Depois saiu de lá de dentro, sem ajuda. Quando os bondes passavam, ele sempre ia até a janela, olhava para fora e choramingava. E de cada vez a terapeuta refletia seu medo do barulho. Ele foi até onde estava a boneca, pegou nela, embalou-a um pouquinho, depois deixou-a cair. Subiu no banco, apontou para o vidro de pintura do dedo com tinta azul. A terapeuta o abriu e derramou um pouco de tinta azul em cima do papel. Jerry inclinou-se e olhou para ela. Está vendo? Disse a terapeuta, mostrando-lhe como espalhar a tinta. Ele começou a chorar. Jerry não gosta disso. E realmente ele não gostava e desceu da mesa. Mais tarde ele voltaria a olhá-la e, levando a terapeuta até a mesa, tomaria a sua mão e a enfiaria na tinta para logo largá-la bem depressa. Depois jogou uns cubos no chão, pegou a boneca maior e a mamadeira e começou a dar-lhe de mamar. Jogou a boneca no chão, pôs a mamadeira no berço e tentou olhar pela janela. Depois pegou no caminhão e começou a empurrá-lo pelo chão. Quarto contato. Jerry entrou sozinho na caixa de areia. Encontrou um caminhãozinho dentro da caixa e gastou 10 minutos enchendo-o e esvaziando-o. Depois, saiu da caixa sozinho. Foi até a janela, olhou para fora, pegou uns soldadinhos e voltou para a caixa.
A areia entrou em seus sapatos e ele começou a chorar. A terapeuta tirou-lhe os sapatos e meias. Cada vez que um bonde passava, Jerry levantava a cabeça, mas já não apresentava sinais de medo. E a cada vez a terapeuta lhe repetia a palavra bonde, e ele balançava a cabeça. Lá pela metade da hora, ele repetiu bonde, quando um deles passou. Brincou na caixa por mais 10 minutos. Depois saiu dela e foi procurar os pratos de brinquedo. Levou uma xícara e uma colher para a caixa e ficou brincando de encher a xícara e esvaziá-la com a colher. Depois ficou subitamente alegre e jogava grandes punhados de areia longe, rindo e gritando. De repente, ele saiu da caixa, pegou a terapeuta pela mão e levou-o até a porta. Ela o acompanhou. Ele foi até a sala de espera e olhou em torno. Está procurando sua mãe? Perguntou a terapeuta. Ele deu meia volta, correu para a sala e subiu de novo na caixa de areia. Começou a enterrar os pratos e o caminhão na areia. Depois pegou na mão da terapeuta e fez com que ela os procurasse. Ela os desenterrou e ele riu. Depois pegou 2 caminhõezinhos e bateu-os um contra o outro, gritando: caminhão! E bank! Bank! Rindo. Quando a campainha tocou anunciando o final da hora, ele teve um estremecimento. Depois riu. A terapeuta pôs suas meias e sapatos para ele e Jerry voltou à sala de espera. Quinto contato. Quando Jerry voltou à sala, sentou-se no chão, tentou tirar sapatos e meias sem consegui-lo direito. E a terapeuta ajudou um pouco. Subiu na caixa de areia e brincou com os pratinhos e caminhões por meia hora. Depois saiu de lá. Pegou a boneca, enrolou-a no cobertor e ficou com ela no colo por uns 10 minutos. Depois disso, colocou-a carinhosamente no berço e voltou para a caixa, onde ficou brincando por uns 20 minutos. Durante esse brinquedo, sempre que ele pegava um objeto diferente, a terapeuta dizia: agora Jerry está brincando com um carrinho. Agora Jerry está brincando com um cavalinho. Jerry fez um esforço para repetir os nomes e conseguir dizer atu e vaca. Uma vez, durante esse contato, quando um bonde passou, ele olhou para a terapeuta e disse: onde? Nenhuma vez deu mostras de seu medo. No final da hora, ele tentou pôr os sapatos e meias sozinho, com uma ajudazinha, e ele o conseguiu. Sexto contato. Quando Jerry entrou na sala, sentou-se, descalçou-se sozinho e entrou na caixa de areia. Brincou por uma meia hora, depois saiu. Pegou a boneca e deu-lhe de mamar por uns 10 minutos. Depois deitou-a carinhosamente no bercinho e empilhou por cima dela os toquinhos de construção. Foi até a casa de bonecas e gastou uns 10 minutos tirando a mobília e colocando-a sobre a mesa. Quando a caixa estava vazia, ele colocou a mobília em seu lugar, mas não na ordem. Só queria tornar a encher a casa com a mobília. Depois voltou para a caixa de areia e brincou durante todo o resto da hora. Não pareceu nenhuma vez notar o barulho de bondes ou qualquer outro barulho. No final da hora, sentou-se no chão e calçou-se sem ajuda. Precisou de um certo auxílio para pôr os sapatos, mas esforçou-se por fazê-lo sozinho. Sétimo contato. Jerry gastou a hora inteira na caixa de areia
brincando com pratinhos, caminhões e bichinhos. No início do horário, ele se descalçou sem ajuda e no final pôs as meias sem dificuldade, mas para calçar os sapatos ainda foi preciso ajudá-lo um pouco. Oitavo contato. Jerry passou a primeira hora no chão, brincando com os bichinhos que tirara da caixa de brinquedos. Punha-os de pé, puxava-os pelo assoalho e dava mostras de uma organização definida na brincadeira. Quando ia subir na caixa de areia, lembrou-se dos sapatos, sentou-se no chão e tirou-os sozinho. Estava com sapatos novos que tinham elásticos em vez de cadarços. Conseguia manejá-los sozinho. Subiu na caixa de areia e começou a brincar com os brinquedos que tinha eleito como seus favoritos: os bichinhos, os pratos, os caminhões. Ficou ali até o fim da hora, rindo a maior parte do tempo. Um carro de bombeiros passou durante esse período, mas ele nem notou. Na hora de ir embora, calçou-se sem dificuldade. Não conseguia fazer passar o elástico, mas o resto ele fazia facilmente. Este foi o último contato que a terapeuta teve com Jerry. Ela sentiu que ele poderia ser ajudado por contatos mais frequentes e não deu o caso por acabado. Mas, devido ao fechamento da clínica, não foi possível vê-lo de novo. Foi a clínica quem deu um fim nos contatos, e não a mãe. Ambos foram encaminhados a uma nova clínica, onde continuaram o seu tratamento. A mãe relatou uma notável mudança no comportamento do Jerry desde o primeiro contato. Ele tornou-se mais positivo, à sua maneira não verbal. Anteriormente, sempre fora muito dócil e ficava onde o punham, nada fazendo, a não ser engatinhar de um lado para outro, no cercado onde ela o colocava. Ele agora tinha tentado sair. Sua mãe o pôs fora. Depois ela notou outras melhoras. Ele tentando falar. Dizia umas poucas palavras de modo que todo mundo entendia. Caminhão, bonde, pato, vaca. A mãe dizia as novas palavras que tinha ouvido. Jerry deve tê-las realmente dito em casa, pois sua mãe não tinha meios de saber com que brinquedos ele se distraía e que palavras teria dito durante a hora de ludoterapia. Ficou muito contente quando ele começou a tentar calçar-se e descalçar-se sozinho. Disse que ele estava comendo melhor e interessava-se mais pelas coisas que o cercavam. Disse que a maior mudança nele era o aumento de sua atenção e capacidade de concentração. Seus brinquedos tinham agora um certo objetivo e duravam horas, enquanto que antes ele nada mais fazia senão pegá-los e deixá-los cair novamente. É claro que a atitude da mãe deve ser levada em consideração quando se tenta dar conta das transformações que se operaram em Jerry. Cada vez que ele se encontrava na sala, a mãe visitava um psicólogo para uma consulta não diretiva. Com isso, ganhou uma certa visão dos problemas de seu relacionamento com o filho, o que influenciou suas atitudes e gestos para com ele. Comentou uma certa vez que agora Jerry era muito mais fácil de manejar, pois parecia estar desenvolvendo uma maneira própria de pensar, mas sabia que isso era para bem e recebia a mudança de braços abertos. Examinando este caso, o leitor pode perguntar: o que aconteceu a Jerry para trazer tanta mudança? Terá sido porque na sala de terapia ele experimentou pela primeira vez na vida um sentimento de independência e de autossuficiência?
Será porque nessa experiência ele foi levado a agir por sua própria conta e ganhou com isso uma autoconfiança que lhe permitiu ir mais adiante? Terá tido um insight de seu valor como indivíduo atuante? É interessante notar a maneira pela qual ele explorou o material posto à sua disposição e como, finalmente, centralizou sua atenção nos poucos escolhidos, embora todos os outros tivessem estado à sua vista durante todos os contatos. Isso é a prova de que até Jerry podia fazer escolha por si próprio, se lhe dessem uma oportunidade para isso, tanto quanto dar início a mudanças em seu próprio comportamento. Aparentemente, achou sua independência muito mais satisfatória do que a dependência infantil anterior. Deve ter experimentado um sentimento de segurança nesse relacionamento que lhe permitiu dominar seus medos e ansiedades. Parece que Jerry obteve tal satisfação em ser autossuficiente durante essa hora que ganhou confiança para prosseguir sozinho. Suas tensões foram eliminadas. Ele conseguiu um sentimento de equilíbrio que lhe permitiu autocontrolar-se. Aplicação na terapia de grupo. Este princípio é válido em qualquer situação de terapia, seja ela individual ou de grupo. Aplica-se a qualquer criança, esteja ela sozinha ou em grupo. As várias personalidades dos membros do grupo não alteram o princípio. Até num grupo em que uma determinada criança seja completamente dominada pelas outras, é ela quem, voluntariamente, escolhe o momento de libertar-se dessa dominação. A dinâmica do relacionamento do grupo às vezes traz à tona problemas de relacionamento de um indivíduo com os outros dentro do grupo. As crianças do grupo logo começam a interagir e discutem as atitudes e sentimentos dos outros membros. São generosas em sua avaliação e opinião. A reação individual de cada criança para com os membros é significativa. É possível ajudar a criança a ganhar uma visão de seu problema de ajustamento social, devolvendo-lhe os sentimentos que ela exprime ao brincar com as outras. Mas, embora o relacionamento de grupo pareça apontar os problemas e apressar o desenvolvimento desse insight, a responsabilidade em fazer mudanças pertence à criança.